Minha família zombou de mim num piquenique de US$ 1.200 que eu paguei. Então, congelei todas as contas em 5 segundos. Ao amanhecer, eles estavam implorando pela energia de volta. Ao fantasma que paga tudo, riram. Eu sorri, toquei em congelar tudo e observei eles desmoronarem. Achavam que era só mais um domingo. Mesmo parque, mesma toalha xadrez, a mesma suposição de que eu bancaria a conta sem reclamar. Na mesa do piquenique, meu irmão ergueu o copo e proclamou: ao fantasma que paga tudo, mas mesmo assim não pertence. Minha mãe deu um risinho. Minha irmã acrescentou: um brinde ao dinheiro de bastidor. Eu levantei o meu e respondi: ao dinheiro de bastidor que acabou de sumir. Então dei um gole, abri o celular e toquei em congelar todas as contas. Minha irmã ficou pálida, meu pai começou a gritar e o pagamento do aluguel do meu irmão voltou no meio do brinde. O piquenique foi caro, mas valeu cada centavo. Eles acharam que era só mais um domingo em família. Fomos ao mesmo parque de sempre. A mesma toalha xadrez que minha mãe insistia em passar. Expectativas parecidas: a Linda vai pagar. A Linda vai limpar. A Linda vai agradecer por deixarmos ele sentar à mesa dos adultos, apesar de estar chegando aos 40. Mas este foi diferente. Este foi caro, eu fiz questão. Dessa vez pediram buffet. Algo melhor que cachorro-quente. A Mônica escreveu no grupo. O Derek votou por costela e frutos do mar, por que não? Eles não iam pagar mesmo. A Mônica se ofereceu para fazer as bebidas. Levou 3 garrafas de refrigerante genérico e uma six-pack de cerveja light. Minha mãe me ligou na véspera perguntando se eu podia pegar umas cadeiras dobráveis, porque as costas do meu pai estavam doendo de novo. Quando ela pediu, eu sorri: claro, eu resolvo. Como sempre. Eu sempre resolvo. Eles sabem como tirar tudo. Quando minha esposa fez as malas e foi embora com nossa filha, ninguém perguntou como eu estava. Perguntaram se eu ainda podia ajudar o Derek na mudança. Quando peguei um segundo emprego, fazendo turno no galpão à noite, minha mãe ligou para avisar que a lava-louças deles tinha pifado. Quando não respondi na hora, ela mandou 3 mensagens. Eu enviei o dinheiro mesmo assim. Não é como se eu estivesse usando. Eu uso as mesmas 3 camisas toda semana. Tenho uma sacola na van caso precise tomar banho na academia. O aquecedor da Tacoma só funciona a mais de 64 quilômetros por hora. Minhas botas estão tão gastas que o couro abriu na ponta. Eu não compro nada. Para mim, não. Mas quitei o que é deles. Paguei o plano de saúde da Mônica nos últimos 3 meses, porque ela estava entre empregos de novo. Mesmo Derek ganhando mais que eu e trabalhando menos, eu coassinei o contrato de aluguel dele e paguei o depósito. Então, sim, o piquenique foi caro. Contratei um food truck de churrasco, incentivei que cobrassem taxa de serviço e deixei uma gorjeta gorda. Aluguei caixas de som, colheres e mesas e pedi para a locadora incluir seguro, embora eu soubesse que nada quebraria. Tudo no meu cartão, e não falei nada. Quando chegamos, estava tudo lindo. O Derek apareceu de óculos escuros e regata, como se tivesse orquestrado o evento. A Mônica fez um story, Fanjan 2025, sem mencionar quem pagou. Mamãe elogiou o cenário e disse que era ótimo ver todo mundo contribuindo por uma vez. Eu só sorri e assenti. Aí veio o momento em que o Derek ergueu a cerveja como se fizesse um brinde de casamento. Olhou ao redor, como se todos compartilhassem uma piada interna, ao fantasma que paga tudo, mas não pertence a nós. Ela riu. A Mônica tilintou o copo: ao dinheiro do passado. Eu respondi: ao dinheiro do passado que acaba de desaparecer. Toquei no botão no celular, sob a mesa: congelar todas as contas. Conta conjunta. Vemo da família. Cartão que a mãe usava no mercado. Tudo fora do ar em 5 segundos. Continuei comendo minhas costelas. Não disse mais nada. As rachaduras começaram a aparecer. A Mônica tentou pedir mais bebidas e o cartão foi negado 2 vezes. O Derek recebeu um alerta do banco sobre transferência de aluguel não concluída. Meu pai veio até mim, celular na mão,
fingindo confusão. Perguntou se o banco estava fora do ar. Eu disse para tentar de novo de manhã. Eles ainda não entendiam. Achavam que era problema técnico, talvez fraude, algo externo. Ninguém tinha percebido que eu puxei o plug. Ainda não, mas iam perceber. Aquilo foi só o prefácio, o primeiro giro do parafuso. Pela primeira vez na vida, eu não seria o calado. Eu não seria o caixa eletrônico da família. Cansei de ser bonzinho. Achavam que estavam me constrangendo. O que não sabiam é que já tinham perdido, e eu estava só começando. Não ouvi nada deles naquela noite. Nenhuma mensagem. Nenhum obrigado. Nenhum meme bobo no grupo. Isso me disse tudo, estavam correndo atrás. Talvez culpando o banco. Talvez atualizando os apps. Provavelmente acharam que um alerta de fraude tinha congelado as contas. Eu sabia que a Mônica seria a primeira a entrar em pânico, metade da vida dela são assinaturas mensais. O Derek provavelmente estava bêbado demais para notar até o aluguel cair. A mãe iria saber. Ela sempre percebia quando algo mudava, só não sabia bem o que. Ao amanhecer, começaram as ligações. A Mônica mandou o primeiro texto: Ei, você moveu algum dinheiro ou algo assim, como se fossemos sócios? Não respondi. Meu cartão não funciona. Pode vir. Não vi. Eu já sabia o motivo. Ela tentou ligar 2 vezes, direto para a caixa postal. No trabalho, fiquei no intervalo tomando café queimado enquanto o celular acendia sem parar. Pai ligou. Depois Derek. A mensagem de voz da mãe soava como sorriso forçado. Deixei acumular. A Mônica mandou o e-mail. Ela nunca manda e-mail. Dizia que estava bem preocupada e perguntava se eu estava bem, o jeito educado de dizer, arruma isso agora. Respondi com uma frase, as contas estão encerradas. Sem detalhes. Não devo explicação. Derek ligou em seguida. Sem papo furado. O tom já alto. O aluguel foi negado e a administradora ameaçou cancelar a mudança se ele não levasse outro depósito até sexta. Eu disse que ele deveria ter guardado alguns daqueles bumerangues de cerveja para imprevistos. Ele desligou. Fui ao condomínio novo onde eu tinha coassinado. Esperei no escritório enquanto a recepcionista chamava a gerente. Informei, educado, que estava retirando minha aplicação e cancelando o depósito. Disseram que eu seria responsável se o contrato tivesse sido assinado. Sorri e pedi que checassem o status. Ainda estava pendente. Sem contrato, sem obrigação. Cancelei o cheque e fui embora. O Derek apareceu na minha porta, batendo como policial. Não atendi. Ele ficou andando de um lado para o outro, tentando me ligar do celular dele e de outro número. Quando finalmente abri, já chegou gritando. Disse que eu o ferrei, que o fiz parecer um idiota e arruinei o recomeço dele. Encostei no batente e perguntei que tipo de recomeço precisava do meu dinheiro para existir. Ele seguiu listando tudo o que achava que eu devia, como se lesse um roteiro. Perguntei se ele lembrava de quando eu pedi ajuda depois do divórcio. Eu não dormia, trabalhava à noite e chorava no banheiro da firma. Quando Minhas levou nossa filha para o México e só me avisou quando já tinha chegado. Ele não respondeu. Mandei ele ir embora. Murmurou algo até o carro, provavelmente uma ofensa de efeito. Não liguei. Vi ele partir no mesmo carro que eu ajudei a consertar no verão passado. Recebi uma mensagem de voz do pai. Disseram que tinham conversado e que estava na hora de colocar tudo na mesa. Que queriam resolver como família e que talvez eu tivesse levado as coisas para o lado pessoal, mas agora estavam dispostos a ter uma conversa séria. Ele usou a expressão expectativas mútuas, coisa de livro de negócios. Não devolvi a ligação. Deixei falarem. Deixei entrarem em pânico. Deixei sentirem como eu me senti por anos, isolamento, pressão e o peso de ser útil e descartável. A melhor parte não era a vingança. Ainda não. Eu ainda estava sendo razoável. Eles não faziam ideia de quão longe eu iria, mas iam descobrir.
Parte 3 da narrativa da Linda. Eles tentavam manter a calma, mas tudo desfiava mais rápido do que conseguiam remendar. A Mônica postou um story no Instagram, foto dos pés na varanda com a legenda: "Algumas pessoas mostram suas verdadeiras cores quando é inconveniente." Vago para os amigos, eu sabia de quem falava. O Derek postou um meme sobre família fictícia, sem marcar ninguém. Sutil, né? O que nenhum deles sabia é que eu já tinha ido mais longe. No mesmo dia em que congelei as contas, entrei no site das concessionárias. Eu pagava a luz e água dos meus pais desde 2022. Prometiam me ressarcir quando estabilizasse. Adivinham que nunca estabilizou? Cancelei o Autopay, apaguei o cartão cadastrado e marquei como um mudou de endereço. Minha mãe mandou: "Aconteceu algo com as contas?" Chegou o aviso de corte. Deixei no lido. Não foi crueldade. Não mesmo. Dei anos da minha vida. Durante as férias deles, eu paguei contas. Pulei dentista enquanto eles redecoravam. Vendi minha coleção de moedas para ajudar a quitar um imposto atrasado que o pai esqueceu de pagar. E nunca joguei na cara. Nunca os fiz se sentir pequenos por pedirem ajuda. Eles me faziam sentir pequeno com frequência. O Derek dizia que eu não segurava a mulher, a Mônica ria do meu sapato e perguntava se eu estava começando uma fase minimalista, e o pai comentou que, ainda bem, que eu não tinha guarda da minha filha em tempo integral, por causa das minhas horas de trabalho. Essa doeu. Então, não me senti culpado quando a Mônica perguntou se eu tinha cancelado o Lu dela. Eu bancava a Netflix e o plano de telefone. Ela dizia que o plano família era melhor custo-benefício. Disse que estava excluída de tudo, o que achava infantil. Eu respondi: "Concordo." Silêncio. Mudaram de tática. A culpa virou barganha. Mamãe deixou recado dizendo que sentia falta do jeito de antes. Que não queria dinheiro, só conversar, e, depois, se eu consideraria recolocar o cartão por um mês porque o novo método de pagamento ainda não tinha sido aprovado. O Derek escreveu: "Sei que tivemos problemas, mas você exagerou." A Mônica ficou muda, mas vi que atualizou o LinkedIn com um emprego que não tinha, provavelmente tentando que alguém coassinasse um novo aluguel. Boa sorte. Eu já não estava com raiva. Essa foi a parte estranha. Parecia faxina, tirar, saco por saco, um monte de lixo acumulado por anos, até o ar clarear e o chão deixar de grudar. Voltei a cozinhar de verdade. Comprei sapatos novos, nada caro, só algo que não rangisse quando eu andasse. Parecia bobo comprar algo para mim. Fiquei 20 minutos na loja, caixa na mão, antes de deixar meu corpo caminhar ao caixa. Foi quando entendi do que se tratava. Não era vingança. Era subtração. E eu ainda não tinha terminado. Eu esperava mais barulho, outro recado culpabilizador, talvez o Derek postando mais um story fingindo estar de boa. Em vez disso, recebi algo que nunca esperei: a Mônica no meu alpendre. Não vinha na minha casa desde o divórcio. Entendi que não era visita social, ninguém nessa família parece sem propósito. Usava óculos escuros, como quem não queria ser notada. Carregava um envelope amarelo grande. Não implorou para entrar. Só sentou no degrau e disse que não estava ali para brigar. O envelope tinha papéis soltos, recibos velhos, comprovantes de banco, post-its rabiscados. Cópias de cheques que eu emiti ao longo dos anos, alguns eu nem lembrava: aluguel, veterinário, uma transferência retroativa de $600 com rótulo para o depósito, por favor. Obrigado. Pelo menos 12 caligrafias diferentes, a maioria dela. Explicou que estava destralhando o AP porque planejava sair do estado, talvez Colorado, talvez de volta à Flórida, onde uma ex-roommate ainda devia um favor. Então disse algo incomum: "Acho que eu estraguei tudo, não só com você, com todo mundo." Ficou quieta. Parecia querer chorar, eu não sabia se me importava. Depois, ela soltou o que me deixou mudo: "Lembrei da boneca preta?" O texto original tem backdoor, NT, eu dei $500 a ela em 2021, disse que era para o aluguel, para não ser despejada. Ela contou que parte foi para pagar um homem casado com quem estava saindo.
Ele ameaçou vazar fotos que ela mandou. Disse que sentia vergonha e achou que conseguiria resolver sem me envolver, não conseguiu. Fiquei na porta sem saber o que dizer, não por não sentir nada, mas porque eu não sabia se ela finalmente estava sendo honesta ou só mudando de tática. Ela disse que não estava pedindo dinheiro, só queria que eu soubesse que sentia muito e não iria me incomodar mais. Deixou o envelope e foi embora. Nem olhou para trás. Deveria ter sido um divisor de águas, talvez ainda houvesse como desfazer o nó. A surpresa seguinte, o Derek tentou usar meu nome. Recebi e-mail de um banco que eu não conhecia pedindo para confirmar uma solicitação de empréstimo. Diziam precisar verificar identidades. Ao ligar, me falaram que alguém solicitou empréstimo pessoal com meus dados, mas o e-mail tinha um detalhe trocado, Glance 32 em vez de 23, o suficiente para passar. O analista disse que detectaram porque parte dos documentos parecia fotocopiada. Eu já sabia, um W2 antigo, provavelmente um que eu havia mandado ao Derek quando ele precisou comprovar renda para alguma empresa que nunca levou adiante. Aquilo quebrou algo em mim que eu achava que já não existia. Registrei queixa de fraude, tranquei tudo, troquei senhas, e pela primeira vez, garanti que o nome dele constasse em todo o banco de dados financeiro que encontrei. Foi cirúrgico, frio, preciso e tardio. Em seguida, liguei para a ex-senhoria dele. Não menti, só disse a verdade, que ele saiu deixando estragos, que usou dados de outra pessoa para conseguir o novo aluguel. Ela soou cansada e grata. Disse que ele já tinha perdido o prazo da ligação da luz. Eu sabia que era só conversa, ela disse. Todos sabíamos, respondi. Eu só demorei mais. Mas nada disso se comparou ao que veio depois. Número desconhecido do México no meu celular. Quase ignorei. Era a enfermeira da escola da minha filha, em Mérida. Disseram que minha filha me colocou como contato reserva e que não conseguiam falar com a mãe há mais de 48 horas. Minha ex teria viajado com o namorado e deixou nossa filha com um vizinho, que depois saiu para trabalhar e não voltou. Eu congelei. Fiquei segundos sem conseguir formular frase. A enfermeira, não queremos assustar, mas não é bom. Acho melhor o senhor vir. Joguei roupas numa mochila e fui direto ao aeroporto. Comprei a primeira passagem para a cidade do México e conexão para Mérida. Não avisei ninguém. Não falei no trabalho. Fui. No meio da conexão, o Derek mandou: sério que vai dar ghost na família inteira por causa de dinheiro? Não respondi. Depois, a mãe: o que está acontecendo com esta família? Escrevi uma resposta, e apaguei. Eu tinha coisa maior, minha filha estava sozinha num país onde eu não tinha direitos de guarda, e ninguém jamais perguntou do bem-estar dela. Naquele instante, minha raiva ganhou outra forma, mais afiada. Eu não tinha acabado, só estava trocando o alvo. Pousei em Mérida pouco depois da meia-noite. Aeroporto quieto. Poucos táxis, famílias esperando. Sem bagagem despachada. Nem roupa extra. Só passaporte, mochila e um objetivo: ir até minha filha. A enfermeira me passou o endereço do vizinho. Era na periferia, numa área que eu não conhecia. Paguei extra para o taxista esperar enquanto eu batia. Ela dormia num sofá, numa casa com cheiro de poeira e óleo de fritura. O vizinho, um senhor de uns 50, quase não falava inglês. Parecia tão confuso quanto eu. Disse que a mãe tinha ido a Cancún por uns dias e parou de atender o celular. Agradeci, peguei minha filha e a levei direto para o hotel. Ela não perguntou por que eu estava ali. Só me abraçou e sussurrou: senti sua falta. Eu disse o mesmo. Ficamos ali, só nós dois. Levei-a à praia de manhã. Comemos mangas e churros, andamos por mercados, assistimos a desenhos em espanhol. Foi a primeira vez em mais de 3 anos que me senti pai. Minha ex finalmente mandou mensagem: tudo bem? Só isso. Não respondi. Em vez disso, fui ao escritório do advogado local indicado pela enfermeira e perguntei o que eu podia fazer para conseguir visitas ou, ao menos, registrar negligência.
Eu sabia que as chances eram pequenas, mas eu ia tentar. Nos Estados Unidos, as coisas desabavam. O novo aluguel do Derek foi revogado. A administradora perguntou se eu queria levar adiante a fraude. Disse que estava considerando. A Mônica postou uma selfie com a legenda: "Algumas pessoas nunca vão te amar se não puderem te usar." Deve ter achado poético. Minha mãe mandou um textão. Disse que eu estava virando alguém que eles não reconheciam, que eu estava envenenando a família, que estavam prontos para me perdoar se eu parasse de ser cruel. Fiquei olhando por 5 minutos. Depois desliguei o celular e disse para mim mesmo: "Eu perdoei vocês umas 100 vezes. Vocês só chamavam isso de responsabilidade." Quando voltei aos Estados Unidos, eu tinha um objetivo: corte limpo. Cancelei tudo que ainda estava no meu nome, inclusive uma assinatura de $4,99 de um serviço bobo de nuvem que a mãe usava para receitas. Liguei na operadora e tirei a Mônica do plano família. Removi todas as pastas compartilhadas do Google Drive, inclusive a com os impostos do pai. Que ele resolva. O Derek apareceu no meu trabalho. Entrou no galpão como se estivesse tudo bem. Usava óculos escuros apesar do dia nublado. Tentou me puxar de lado: "Quero falar em particular." Disse: "Eu sei que você tá bravo, mas você já fez seu ponto, né?" Falei que não tinha terminado. Nem de perto. Ele me chamou de covarde. Disse que eu estava destruindo as coisas por nada, que eu era mesquinho e cruel. Então eu disse algo que não planejei, saiu afiado e final: "Você nunca foi família. Você sempre foi uma despesa." Ele calou. Ficou um segundo parado e saiu. Nem olhou para trás. Mais tarde, a mãe ligou de novo. Deixou recado, disse que não sabia mais o que fazer, que a família estava se desfazendo, que eu a assustava de tão frio. "Eu nem sei mais quem você é." E, pela primeira vez, eu me senti em paz, porque eu finalmente sabia quem eu era. E não era a carteira deles. Passou um mês. O silêncio virou norma. Meu celular quieto. Sem textos da mãe. A Mônica sem indiretas no Instagram. O Derek sem desculpas falsas. O grupo, em silêncio. Foi a paz mais profunda que senti em anos. Fui aprovado para direito de visitas no México. Não é guarda, nem perto, mas é algo. Minha filha pode vir nos feriados. Já comecei a arrumar o quarto de hóspedes. Tirei tralhas antigas e pintei de amarelo. Comprei uma mesa de estudos, o primeiro móvel de verdade que comprei em anos. Ainda uso as mesmas calças, ainda dirijo a mesma caminhonete, mas tudo parece diferente. Quando achei que a poeira tinha baixado, fizeram um último truque. Tenho certeza de que foi ideia da Mônica. Recebi mensagem dela do nada: queria uma reunião final em família. Sem drama. Para limpar o ar. Ignorei. A mãe mandou uma carta de verdade, não e-mail. Envelope com a letra dela, como se fosse 1998. Dentro, uma foto nossa de 10 anos atrás, todos sorrindo numa casa de praia. Um bilhete: "Antes de tudo isso, por favor, vamos conversar." Fiquei encarando por um tempo. Depois fui. Não avisei. Só apareci. Estavam todos lá: mãe, pai, Mônica, Derek. Pareciam ter ensaiado as falas, achavam que, se me colocassem numa sala, dariam conta de narrar tudo de novo. Derek abriu tentando ser engraçado. Então, a carteira pródiga voltou. Não sorri. Mamãe disse que perceberam que as coisas tinham ido longe demais. Que eu precisava de espaço. Mas que ainda éramos sangue, e que isso deveria significar algo. Eu esperei. Deixei falarem. Deixei listarem cada desculpa e reedição da história. Então, expliquei como eu via. Disse à mãe que ela nunca me protegeu do passivo-agressivo do pai, e que eu não sou o plano de aposentadoria dela. Disse à Mônica que ela trata pessoas como móveis e espera aplauso por fazer o mínimo. Disse ao Derek que ele é um parasita, e nem um esperto. E então soltei algo que me arrependi na hora, mas já era: vocês não são minha família.
São só pessoas com quem eu cresci. A sala congelou. Mamãe pareceu levar um tapa. A Mônica se levantou. O Derek disse que eu estava perturbado. Fiquei um segundo a mais e saí. Sem adeus. Sem segunda chance. No caminho, senti aquela culpa oca. Repeti cada frase. Pensei em ligar para a mãe e amenizar, até oferecer uma meia desculpa. Não fiz. Porque, dessa vez, o silêncio não era abandono. Era liberdade. Eles não iam mudar. E eu não ia voltar. Bloqueei todos, não por ódio, mas por necessidade. Escolhi minha filha. Escolhi a mim. Escolhi um futuro sem as amarras da culpa e da obrigação. E, pela primeira vez em anos, consegui respirar fundo. Atualização. Recebi uma carta por correio registrado. Sem remetente. Só meu nome, em cursiva caprichada. Pensei em processo. Talvez o Derek aprontando. Quase não abri. Dentro, um cheque de $3.800. Sem explicação, só um bilhete num papel rasgado de bloco. Vendi o sofá. Vendi os colares. Achei que cobria parte do que eu devia. Não espere mais. Não estou tentando consertar nada. Só não quero dívida pendurada em mim. Não estava assinado, mas era da Mônica. Reconheci a letra. Metade desculpa, metade defesa. Típico dela. Não depositei na hora. Ficou no balcão da cozinha por 4 dias. Eu olhava enquanto fazia café. Passava por ele ao ir dormir. Pensei em rasgar ao meio. Parte de mim achou que era isca. Parte, que era real acima de tudo, fiquei surpreso. A Mônica nunca devolveu nada. Nem livro, nem favor, nem roupa emprestada, nem dinheiro. E agora ela estava vendendo as coisas para equilibrar uma balança que sempre disse que não existia. Depositei no 5º dia, não porque eu precisava do dinheiro, mas porque eu queria sentir a sensação de pegar algo de volta, algo que nunca imaginei que teria.